1 de novembro de 1755. Lisboa começava como outro dia qualquer, cheia, barulhenta e devota. Era feriado religioso, o dia de Todos os Santos, e a cidade, consequentemente, estava repleta de fiéis nas igrejas. Até que às 9h40, sem qualquer aviso, o chão começa a tremer. O primeiro abalo durou poucos segundos. O segundo, mais forte, fez cair prédios. O terceiro deixou Lisboa em ruínas. No espaço de minutos, o coração do Império Português estava destruído. Mas o pior ainda viria. O mar recuou e logo voltou com uma força que ninguém imaginava. Hoje iremos falar de uma das maiores tragédias da história da Europa moderna. E bem, mais especificamente do nosso país, de Portugal. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do O Vasco. E hoje iremos falar do Sismo de Lisboa de 1755. E bem, não foi apenas de Lisboa, porque teve muitas mais consequências, e é precisamente sobre isso que vamos falar. Hoje mudámos um pouco a direção, vocês estão a perceber, mas se formos a ver, será que mudou? É uma tragédia? Check. É em Portugal? Check. Morreram pessoas? Check. Então eu tenho todas as razões para estar aqui e explicar-te o que é que aconteceu exatamente neste dia. Se estás aqui, hoje é domingo e tens um vídeo no sábado, porque estou a testar aqui uma coisa e se der bom resultado, vais ter sempre videozinho sábado e domingo. Sábado irá ser um crime provavelmente estrangeiro e domingo um crime português. Por isso vamos testar. Não se esqueçam do likezinho, de subscrever e de ativar o sininho das notificações. Vamos lá então começar a entender toda esta tragédia. No dia 1º de novembro de 1755, ainda era de manhã, por volta das 9h40, um intenso terremoto atingiu a cidade e durou vários minutos, destruindo a maioria dos seus edifícios, ruas e praças. Um tsunami seguiu o terremoto entre 60 a 90 minutos após os tremores, com ondas de cerca de 5 metros de altura, vindas do rio Tejo e inundando a margem do rio da cidade, até onde hoje é o Arco da Rua Augusta. O terremoto causou uma destruição generalizada em Lisboa. Simultaneamente, depois surgiu outro problema. Vários incêndios propagaram-se, originados pelos fogões nas casas e pelos candelabros nas igrejas, mas também por criminosos que aproveitaram a oportunidade para saquear palácios e igrejas. Dom José I e a sua família sobreviveram ao terremoto porque as princesas desejavam passar o feriado na sua residência rural, o Palácio Real de Belém. Para entenderem melhor as circunstâncias, na altura, o rei era o Dom José I. A área de Belém, considerada na época uma das periferias da cidade, era povoada apenas por palácios e fazendas. Portanto, o efeito do terremoto não foi tão devastador quanto na cidade. Os efeitos do terremoto e do tsunami não foram sentidos apenas em Lisboa, não foram sentidos apenas sequer em Portugal, mas no mundo inteiro. Em partes como Espanha e Marrocos, danos foram relatados até mesmo em lugares tão distantes quanto a Argélia e Irlândia, com algumas ondas de tsunami sendo sentidas no Caribe e no Brasil. Como em 1755 ainda não existiam sismógrafos, os registros históricos que existem são frutos do conhecido inquérito criado pelo Marquês de Pombal, que documenta o que foi sentido e observado pelos sobreviventes. São registros bastante completos que nós temos. Registros questionando sobre a direção dos movimentos e a direção dos tremores, que permitem estimar as intensidades sentidas e também saber quais foram as áreas mais afetadas. Através destes relatos históricos é possível saber que o terremoto durou em torno de 7 a 9 minutos, com 3 ondas de tremores. De acordo com estes documentos e graças a uma profunda pesquisa no campo da sismologia, possibilitada pela evolução dos métodos e instrumentos de registro, é possível avaliar o terremoto de 1755 com uma magnitude entre os 8.5 e os 9. Na época do terremoto, quando aconteceu, não sabia muito bem porque é que aquilo tinha acontecido. Era um tremor que do nada destruiu tudo. Hoje em dia, sabemos que a camada mais externa da Terra, ou seja, a litosfera, é formada por várias placas tectónicas que acabam por se mover lentamente sobre o manto. Os terremotos acontecem quando essas placas colidem, se separam ou deslizam uma em relação às outras, libertando de repente a energia acumulada. No caso do terremoto de Lisboa de 1755, a origem provável foi a colisão entre as placas euroasiática e africana que se encontram no sul de Portugal, ao longo de uma fronteira que vai dos Açores até ao Mediterrâneo. Ao largo do Algarve, estas placas aproximam-se cerca de 4 a 5 milímetros por ano, acumulando tensão na crosta terrestre. Até hoje ainda não sabe com precisão qual foi a falha geológica que se rompeu. Os estudos atuais indicam que a zona do sismo fica ao largo do Algarve e que a falha, ou conjunto de falhas, terá mais de 100 km de extensão. As pessoas, depois do terremoto, cometeram um grande erro porque pensavam que, como os edifícios estavam a ruir, estava tudo a cair, estavam a surgir incêndios e então
muitas delas fugiram para o terreiro do Paço e para as margens do Tejo a caminho do mar, onde não havia edifícios. Os capitães dos muitos navios situados ao largo sentiram um movimento violento nas águas. A cerca de 250 km da costa, o terremoto deslocou trilhões de litros de água, criando um tsunami que atingiria Lisboa por volta das 11 da manhã. A Torre do Bugio, com vista para Lisboa da foz do rio Tejo, foi um dos primeiros edifícios a sofrer os efeitos do tsunami. A torre foi cercada pelas águas do tsunami, deixando uma guarnição de soldados presa na torre. Eles dispararam vários tiros para sinalizar por socorro e tiveram que subir ao topo da torre para sobreviver às águas crescentes. Há vários depoimentos na altura e tu vais ficar bem interessado em saber muitos deles e de como é que eles viram esta tragédia a acontecer perante os seus próprios olhos. E muitos deles mencionam o recuo do mar que proporcionou aos observadores uma visão do leito do rio como nunca antes vista. Em seguida, veio o aumento das águas, com onda entrando na cidade e submergindo muitos assentamentos marítimos. Testemunhos falam de âncoras quebradas e atiradas à superfície e de amarras rompidas. Muitos marinheiros descrevem como os navios secaram e depois voltaram à tona. E se há algo que é assustador, e eu não sei se vocês têm aquela sensação de medo quando imaginam alguma coisa, e para mim é mesmo imaginar um tsunami, imaginar o oceano todo a recuar e do nada veres uma camada de água gigantesca a ir em direção para ti. Eu acho que todos nós já tivemos esse pesadelo. Eu pelo menos já tive várias vezes. Uma das testemunhas ainda relata que o rio, visto da praça, se elevou como uma massa d'água, como uma montanha. O capitão de um navio a cerca de 300 metros da costa diz ter medido a elevação do rio com cerca de 6 metros. Várias ondas seguiram-se num fluxo e refluxo de água, causou pânico na parte baixa da cidade. As ondas destruíram tudo ao longo do seu caminho, arrastando pessoas, esmagando barcos. Outra testemunha diz que não sobrou nada no arsenal ou na ribeira e a madeira que não foi levada pelo mar ficou acumulada nas ruas, tornando a cidade intransitável. O Cais da Pedra, uma construção fabulosa e gigantesca, desapareceu, provavelmente afundada na lama instável. Inúmeros barcos cheios de gente que procuravam escapar à instabilidade do terreno lançaram-se ao rio, mas também foram engolidas pela oscilação do mar. Muitos barcos foram arrastados para a outra margem do rio Tejo. As pessoas que sobreviveram ao terremoto provavelmente foram mortas depois pelo tsunami. Existem outros locais pelo qual este terremoto passou e até outros tsunamis, não é? Noutras regiões. Por exemplo, no Algarve foi gravemente afetado. Fortalezas, casas e portos costeiros foram arrastados pelo tsunami. As ondas de choque sentiram-se por toda a Europa e o norte da África. Em Marrocos, por exemplo, cidades como Fez e Meknès sofreram grandes estragos e milhares de mortos. O marmoto atravessou o Atlântico, chegando aos Açores, Madeira e até às Caraíbas. Em Lisboa, que tinha cerca de 300 mil habitantes, estima-se que possam ter morrido entre as 10 mil pessoas e as 90 mil. Desse número de mortos, estima-se também que terão morrido 900 pessoas no tsunami. Para terem a noção, mais de 80% dos edifícios foram destruídos. Palácios, igrejas, hospitais e bibliotecas. O epicentro até hoje não é conhecido com precisão, havendo diversos sismólogos que propõem locais distanciados de centenas de quilómetros. No entanto, todos convergem para um epicentro no mar entre 150 a 500 quilómetros a sudoeste de Lisboa. Devido a um forte sismo ocorrido em 1969 no Banco de Gorringe, este local tem sido apontado como tendo forte probabilidade de aí se ter situado o epicentro em 55. Mas como podem perceber, não existe um consenso real entre os especialistas realmente de onde é que veio este terremoto de falha, ou conjunto de falhas, aliás. Porque, por exemplo, se fosse apenas numa falha, ela teria que ser realmente enorme, com pelo menos 100 km de comprimento e 50 de largura. Também podem ter sido duas ou mais falhas grandes rompendo-se em sequência. Informações históricas sobre o tsunami sugerem que essas falhas, quando combinadas, devem ter tido 200 km de comprimento e 80 de largura. Diz que estas falhas alteraram o fundo do oceano, fazendo-o subir cerca de 20 metros de altura, causando assim um tsunami transoceânico. Nos Açores, por exemplo, também foi sentido este terremoto, e principalmente na Ilha Terceira. Segundo Francisco Pereira Drummond, o mar alterou-se em todas as ilhas à mesma hora do abalo em Lisboa. Na Terceira, registrou-se uma forte enchente. O mar entrou terra adentro nas zonas mais baixas da costa sul, deixando peixes espalhados pela terra. No Ponto Judeu, as ondas subiram cerca de 3 metros. Em Agra do Heroísmo, o mar chegou até à atual Praça Velha e os navios ficaram momentaneamente encalhados quando a água recuou. No refluxo, o mar destruiu parte das muralhas da alfândega e arrastou barcos e madeiras do Porto de Pipas. E agora, e o que é muito importante também entendermos, não é só o que aconteceu no terremoto, não é? E quais os sítios realmente a que chegou, mas também entender como é que Lisboa foi recuperada.
porque foi uma destruição enorme. Isto não teve só a ver com a intensidade do terremoto, apesar dela ter sido muito elevada, foi também o facto do mundo todo ter mudado a sua mentalidade em relação também a estas catástrofes naturais e ao facto de Lisboa ter sido totalmente destruída. E depois deste terremoto monstruoso ter acontecido, o rei Dom José I e o primeiro-ministro português, o Marquês de Pombal, imediatamente iniciaram os trabalhos de reconstrução. Por meio de planos elaborados pelos engenheiros militares Manuel da Maia, Eugênio dos Santos e Carlos Mardel, o secretário implementou um plano urbano em estreita relação com os ideais iluministas, com ruas largas e ortogonais e não mais um horizonte dominado por torres de igrejas e cúpulas palacianas. Marquês de Pombal, preocupado também com a iminência disto voltar a acontecer, garantiu que ao fim e ao cabo os edifícios que ele reconstruísse e construísse tivessem um sistema antissísmico. E então surgiu uma nova técnica de construção, a gaiola pombalina. Foi inspirada em métodos tradicionais e a partir de então utilizada sistematicamente. Reza a lenda que a resistência da estrutura foi testada pelo batalhão liderado por Carlos Mardel. Os soldados marcharam vigorosamente para imitar as ondas sísmicas e a estrutura resistiu. Um sistema global de esgoto também foi implementado e o abastecimento da água da cidade foi melhorada. Com o resultado destas medidas, a cidade de Lisboa mudou completamente. Por exemplo, na Praça do Comércio, então chamada Terreiro do Paço, ficava o Palácio Real, onde hoje fica o calçadão da Ribeira das Naus, ficava a majestosa Ópera do Tejo. A Praça do Rossio, o coração pulsante da cidade contemporânea, abrigava o maior hospital da cidade, o Hospital Real de Todos os Santos. Esses e muitos outros edifícios importantes foram destruídos, mudando para sempre a face de Lisboa e dando vida ao que hoje são algumas das principais atrações turísticas e museus de Lisboa e Portugal. Outra curiosidade interessante para os seguidores brasileiros que estão aqui, o tsunami também acabou por afetar o próprio Brasil. E foi realmente uma catástrofe natural ocorrida no nordeste do litoral brasileiro no primeiro dia de novembro de 55. O desastre teve caráter sísmico e originou-se a partir do sismo de Lisboa. A onda destruiu de forma parcial a costa do nordeste do Brasil, tendo sido registada a partir dos relatos gráficos e orais. Segundo a rede sismográfica brasileira, o evento destruiu habitações modestas e desapareceu com 2 pessoas no Brasil. 4 cartas escritas à época e que atualmente encontram-se no Arquivo Histórico Ultramarino de Lisboa comprovam o evento, sendo elas escritas pelo então arcebispo da Bahia, pelos governadores de Pernambuco e da Paraíba e por um militar. Uma outra comprovação do evento foi encontrada por pesquisadores brasileiros e portugueses. Foi vestígios também de micro-animais e de elementos químicos que só podem ter sido trazidos a determinadas praias brasileiras por grandes ondas. O primeiro passo foi fazer uma simulação matemática de como teria sido o tsunami. Baseado nessa simulação, os pesquisadores foram a campo. Na praia de Pontinhas, na Paraíba, eles identificaram uma camada de areia grossa que teria vestígios do fenómeno. E como tu podes ver, isto é um evento interessantíssimo quando analisado. E então podemos concluir ao fim e ao cabo que o terremoto de Lisboa foi mais que uma tragédia. Foi um ponto de viragem na história da humanidade. Em poucos minutos, Lisboa ficou destruída, mas das cinzas acabou por nascer algo novo. A ciência moderna e o novo modo de pensar. O desastre levou filósofos como Voltaire e Rousseau a questionar o papel de Deus e o sentido do sofrimento. Enquanto isso, Marquês de Pombal respondeu com método e razão, organizando inquéritos e criando as bases da sismologia e da engenharia sísmica. O terremoto abalou não só o solo, mas também as certezas religiosas, políticas e da engenharia sísmica. E damos como terminado assim esta tragédia que aconteceu em Portugal e que acabou por afetar vários sítios específicos do mundo. Espero que tenham gostado. Foi um vídeo completamente diferente. Também tenho que testar, não é? Ver como é que vocês reagem a este tipo de conteúdo, porque é um conteúdo que a mim me interessa bastante. E não temos que nos cingir apenas a crimes e coisas tão específicas às vezes. E mudando um pouco também o disco, para nos tornarmos um pouco mais cultos e entendermos eventos que foram importantes na história, tendo sido tragédias ou não. Tem um vídeo especial para a próxima, é surpresa e é um conteúdo um pouco diferente e é sobre uma informação também um pouco diferente. Espero bem que vocês gostem, já está a ser preparado e espero que gostem deste vídeo em específico, porque se gostarem vai haver mais deste tipo de conteúdo, mais diferente, com muita informação e com informação de qualidade e bem pesquisada e bem analisada. Mas preciso mesmo, obviamente, do vosso apoio, do vosso likezinho, de vocês verem o videozinho, de comentarem, deixem um comentário e de ativar o sininho das notificações. Espero que estejam bem mais uma vez. Tenham um ótimo dia e vemo-nos no próximo vídeo. Um grande abraço. Ó Vasco!